Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês fiquem bem e estejam bem. Nós sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa videoaula de História. E antes de começar a aula, quero dividir com vocês a alegria. Alegria por quê? Porque no último dia 1º de junho, eu, enquanto profissional da educação, juntamente também com todos os meus colegas e demais colegas que trabalham dentro das escolas, na comunidade escolar, fomos imunizados com a primeira dose da vacina. Isso quer dizer, fico feliz por quê? Porque já está bem próximo de retornarmos às nossas aulas presenciais. Mas mesmo sabendo que, de acordo com a ciência, para que o nosso organismo crie realmente os anticorpos e que venha nos imunizar, é preciso que a gente tome a segunda dose. E também manter os cuidados do uso de máscara, o uso do álcool gel e evitar a aglomeração, mantendo o isolamento social. Então, está próximo, né? Assim que todos nós tomarmos a segunda dose, num ambiente mais seguro para nós professores, para demais trabalhadores que exercem sua atividade dentro das unidades de ensino, e a vocês, alunos, a gente se encontrar e a gente retornar com as nossas aulas presenciais. Então, a nossa videoaula de hoje será destacando o quê? Nós vamos ver o quê? A teoria evolucionista, a gente vai ver o paleolítico e neolítico de forma breve e que vamos nos deter na vida no paleolítico. E que paleolítico, este nome paleolítico, é o quê? O período paleolítico, ou pedra antiga, ou pedra lascada, que vocês estão observando aí o homem lascando a pedra, o homem é habilidoso, que foi a primeira espécie de hominídeo a produzir objetos com a pedra lascada, que vocês estão observando na imagem. Desenvolveram, né? Teve o início com o desenvolvimento dos primeiros hominídeos, que se estendeu até cerca de 2.000 anos atrás. Esse período compreende a evolução dos hominídeos que deram origem ao Homo sapiens na África. Isso de 2,5 milhões a 12.000 anos atrás. Por isso, o período paleolítico, pedra antiga ou pedra lascada. Vamos agora para os nossos slides. Nós temos aí videoaula de história, a origem do ser humano, que a gente vai continuar esse assunto, a continuação da videoaula passada, que a gente vai focar na teoria evolucionista, no paleolítico e neolítico, destacando aí a vida no paleolítico, que vai das páginas aí 36 a 39 como foco. E responder e comentar as questões A e B da página 39, explorando a imagem. Estamos vendo aí a imagem, aí vamos ver o período paleolítico, pedra antiga ou pedra lascada. Teve início com o desenvolvimento dos primeiros hominídeos, que se estendeu até cerca de 12.000 anos. Observe a imagem. Aí nós vamos ver aí o período neolítico, de uma forma breve, que a gente vai estarmos destacando com mais detalhe na próxima videoaula, que é pedra nova ou pedra polida. Os seres humanos desenvolveram a agricultura e a criação de animais e passaram assim a produzir seus próprios alimentos. Esse novo meio de sobrevivência permitiu que ele se fixasse em um lugar. Por quê? Porque no período paleolítico, o homem era nômade. O
que é isso, professora? O ser humano nômade, que não tem uma moradia fixa, que ficava migrando de um lugar para outro, saindo de um lugar para outro. Por quê? Porque no período paleolítico, período da Pedra Antiga ou Pedra Lascada, o ser humano, ele era caçador e coletor. Ele vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Por isso que ele estava migrando sempre de um lugar para outro. Por isso que ele era nômade. No período paleolítico, o ser humano era caçador e coletor e nômade, porque ele vivia especificamente de quê? Da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. E também ele buscava o quê? A água, tão importante para a nossa sobrevivência. Então ele era nômade, não tinha uma moradia fixa. Foi com o advento da agricultura, no período neolítico, que o ser humano, o homem enquanto ser humano, deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Sedentário quer dizer morar em um lugar fixo, ter uma moradia fixa. Como nós somos, não é? Nós somos sedentários. A gente não fica migrando de um lugar para outro o tempo inteiro. Aqui nós vamos ver a vida no Paleolítico, Pedra Antiga ou Pedra Lascada, porque o ser humano começou a lascar a pedra para fabricar ferramentas para garantir a sua sobrevivência. E que durante esse período paleolítico, nossos ancestrais, os seres humanos que vieram antes de nós, evoluíram, desenvolveram conhecimentos, criando técnicas e fabricaram novos instrumentos de uso cotidiano, com a pedra. Eles começaram a lascar a pedra. O domínio do fogo foi muito importante. Permitiu o homem com domínio do fogo. O que foi que o homem fez ao dominar o fogo? Cozinhar alimentos, aquecer-se em regiões frias, aquecer-se do frio, defender-se contra animais predadores, a iluminação para possibilitar atividades noturnas. Que quero que você chame a atenção, que vocês leiam a questão da dominação do fogo, da produção do fogo, no nosso livro didático, na página 38. Permitiu cozinhar alimentos, aquecer-se em regiões frias, defender-se contra animais predadores, iluminação para possibilitar atividades noturnas. E que com o domínio do fogo também, que muitos historiadores chamam a atenção, que permitiu também a continuidade da espécie humana. Quando o homem ele passa a mudar seus hábitos alimentares, a cozinhar carne, porque era a base alimentar desses povos, dos nossos ancestrais, isso permitiu que eles tivessem mais longevidade. Longevidade quer dizer vivesse mais. Nós temos aí a especialização do trabalho. Foi no período paleolítico que houve a especialização do trabalho. Além da especialização do trabalho, houve também a divisão de tarefas. Tarefas destinadas aos homens e tarefas destinadas às mulheres. E até as crianças auxiliando também. Que vocês vão ver a especialização do trabalho na página 39 no nosso livro didático. Então, tem aí a especialização do trabalho no período paleolítico, as tarefas diárias do cotidiano, do dia a dia, de homens e mulheres podiam ser um pouco diferentes. As mulheres podiam ser encarregadas da coleta de fruto, folhas e raízes e do cuidado com as crianças, já que nós vimos que no período paleolítico o ser humano era o quê? Caçador e coletor. Vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, por isso que ele era nômade. Ele não tinha uma moradia fixa, eles sempre estavam mudando de um lugar para outro.
em busca de alimento e também em busca de água. Os homens podiam ser encarregados da caça e da procura de animais mortos para alimentar os membros do grupo, além de produzir utensílios domésticos com a pedra, já que ele começa a lascar pedra e produzir utensílios para o dia a dia. Os primeiros Homo sapiens eram caçadores e coletores, que levavam uma vida nômade, que eu já expliquei. Caçadores e coletores, por quê? Porque vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, e que uma vida nômade, por quê? Porque eles não moravam em um só lugar, eles não viviam em um lugar fixo, eles sempre estavam migrando de um lugar para outro em busca de alimentos e em busca também de água. E que nesse período, no período paleolítico, o ser humano também já produziu o que é a arte. A arte estava presente na vida desses povos. Então, eles desenvolveram o que? A arte paleolítica. No período paleolítico, a arte já fazia parte do cotidiano dos nossos ancestrais, do dia a dia. Eles produziam estatuetas representando animais e seres humanos. Essa estatueta que vocês estão vendo aí é Vênus, a deusa da fertilidade. E que é interessante, se hoje o padrão de beleza que se tem nos nossos dias é que principalmente da figura feminina é uma mulher magérrima, né, bem magrinha, né? E que as pessoas vão muito para a academia para manter a forma, a questão da dieta, que também deve ter por conta de uma vida saudável. Já aí, os nossos ancestrais no período paleolítico, não. Quanto mais a mulher fortinha, quanto mais ela tem os seios avantajados, forte, era sinônimo de fertilidade. Por que fertilidade? Porque era sinônimo que ela podia procriar, ela podia ter filhos para dar continuidade à espécie. Esse era o símbolo de beleza no período paleolítico da figura feminina. Vocês estão vendo aí Vênus, a deusa da fertilidade. Além de muitas pinturas nas paredes das cavernas, as chamadas pinturas rupestres. Rupestre que representava o quê? Cenas do dia a dia. O termo rupestre que se refere ao quê? À rocha, geralmente para designar pinturas, gravuras ou desenhos feitos em superfícies rochosas, já que nesse período o ser humano ele vivia nas cavernas. Então, as pinturas rupestres, que também estava relacionado também com a questão religiosa, porque acreditava-se o quê? Que os homens desenhavam os animais, principalmente os animais que eles queriam caçar. E acreditava-se que eles desenhando esses animais nas paredes das cavernas, os deuses ajudariam a capturar esses animais. Por isso que também as pinturas rupestres, as pinturas nas paredes das cavernas, das rochas, eram também questões voltadas para os rituais religiosos, assim também uma expressão dos nossos ancestrais no período paleolítico fazerem o quê? A comunicação. Então, essas pinturas representavam principalmente cenas do dia a dia, do cotidiano, como rituais religiosos e caçadas, que já expliquei. Acreditavam-se que o homem paleolítico acreditava que desenhando esses animais nas rochas das cavernas, nas paredes, ficaria mais fácil a sua captura. Quando eles tinham que sair para a caça, eles desenhavam, que também pedindo que proteção aos deuses. Por isso que está relacionado à questão da religião. Então, observando aqui, agora nós vamos para a nossa atividade. Que a nossa atividade vai estar no nosso livro didático, na página 39. Que vocês vão observar aí, onde tem explorando a imagem da página 39. Aí tem esses objetos,
Os objetos feitos de ossos, datados de cerca de 15 mil anos atrás, encontrados na região de Lardelle, na França. Aí, as questões, essas duas questões que vocês vão copiar no caderno e observar. Letra A tem: descreva objetos que aparecem na imagem acima. Vocês vão observar esses objetos e vão descrever. Letra B, em sua opinião, qual era a utilidade desses objetos? Aqui nós vamos comentar as respostas que eu saliento, que eu reforço, que vocês podem responder de acordo com as palavras de vocês, de acordo com o entendimento. Que na letra A, vocês podem colocar assim: objetos feitos com ossos de animais utilizados por seres humanos cerca de 15 mil anos atrás. Trata-se de alguns tipos de lança, arpões e de agulhas. A letra B, em sua opinião, qual era a utilidade desses objetos? A letra B vocês podem estarem colocando: poderia ser utilizados para a realização de atividades cotidianas do dia a dia, como caça, pesca, além da confecção de vestimentas. Essa é a resposta, não é? E que vocês leiam o livro para que tenham um melhor entendimento, que vocês vão ler aí, reforçando, da página 36 até a página 39. Da página 36, eu ressalto aqui o quê? A teoria evolucionista, que a gente já tratou dela na videoaula passada. A teoria evolucionista, teoria, a gente viu, falou que são explicações. Essa teoria evolucionista, ela trata do quê? Da origem do ser humano, e que ela foi criada pelo naturalista inglês Charles Darwin em meados do século XIX e aperfeiçoada por outros cientistas. Aí tem aí no livro: há 3 ideias importantes na teoria de Darwin. A primeira é que nem todos os indivíduos de uma espécie são idênticos, iguais. Há variações naturais de tamanho, cor, por exemplo. A segunda é que a prole pode herdar, prole quer dizer os filhos, pode herdar dos pais essas variações. E a terceira, indivíduo cujos traços oferecem algumas vantagens competitivas sobre outros da mesma espécie, tem maior probabilidade, chance de sobreviver, se reproduzir e passar para a descendência essas características. Descendência, aqueles que virão depois de nós, como os filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Então, essa teoria evolucionista, ela diz também que as espécies que mais se adaptaram às transformações do ambiente, elas passaram por mudanças. Elas vão sofrer transformações para se adaptar às transformações do ambiente e que elas sobreviveram. Entre essas espécies está o quê? Nós, seres humanos, que até chegar à espécie na qual nós pertencemos, de acordo com a teoria evolucionista, nossa espécie passou por várias transformações. E a única espécie de ser humano existente é a nossa, que é o Homo sapiens sapiens, o homem sabido ou homem inteligente. Então, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que todos vocês fiquem bem, façam atividade. Até o nosso próximo encontro. Tchau, 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 turma.